Olá, graça e paz. Como está você? Como foi a sua virada de ano? Como foi o seu Réveillon? Nós já estamos em 2022 e estamos aqui na presença do Senhor, mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus com você. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar hoje está em Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguir, que diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meu amigo, nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica que mostra o poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus. Em uma viagem no mar com seus discípulos, ele acalmou uma grande tempestade. E esta passagem bíblica, ela nos ensina algumas lições. E eu gostaria de compartilhar essas lições com você, já agora, nesse início de ano, neste ano que se inicia, para que você possa aumentar a sua fé. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que esta passagem bíblica nos mostra que toda tempestade é inadministrável. Não tem como administrar, não tem como controlar quando nós estamos diante de uma tempestade. Veja que esses discípulos que estavam com Jesus aqui no barco, eles eram pescadores, homens acostumados com o mar, acostumados com a vida de pescaria, acostumados com o sofrimento. Mas nesse dia, quando o barco era varrido pela tempestade, pelas ondas e pelos ventos, eles perderam o controle da situação e eles entraram em desespero. Então toda tempestade é inadministrável. A outra lição que eu aprendo aqui nesse texto é que existe dois tipos de tempestade: aquela que nós causamos na nossa vida pelas nossas desobediências ao Senhor, e aquelas tempestades que acontecem na nossa vida mesmo quando nós obedecemos ao Senhor. Aqui nós estamos diante de uma tempestade que os discípulos sofreram por obedecer à ordem de Jesus. Foi Jesus que mandou eles entrar no barco e atravessar para o outro lado. Então existe tempestade que nós passamos na vida por estarmos em obediência ao Senhor, e existe tempestades que sofremos porque nós mesmos provocamos pela nossa desobediência, como foi o caso de Jonas, do profeta Jonas. A outra lição que eu quero compartilhar com vocês nesse dia de hoje é que a presença de Jesus, ela não livrou os discípulos de sofrer aquela tempestade, mas a presença de Jesus livrou os discípulos de serem destruídos e mortos pelaquela tempestade. A presença de Jesus na nossa vida não nos livrará das tempestades da vida, das tribulações da vida, dos sofrimentos da vida, mas a presença de Jesus na nossa vida é a garantia de que nós não seremos sucumbidos diante da tempestade, de que não seremos destruídos diante das tempestades da vida e das adversidades da vida. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e tenha um bom início de ano.